Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, nos ampare. É sempre uma alegria nós estarmos aqui nesta casa, que também é nossa de coração, com amigos tão queridos, estudando o Espiritismo. Estudar o Espiritismo é muito importante, porque nós, como espíritos imperfeitos que somos, encarnados aqui na Terra, precisamos desse instrumento para sair desse estado de imperfeição. Esse é o convite que a doutrina espírita sempre nos faz, né? Para a gente aprender, colocar esse aprendizado na nossa vida prática, no nosso dia a dia, para a gente viver um pouquinho melhor, viver mais feliz. Esse é o caminho. O tema de hoje, lembrando esse destaque que se dá no mundo inteiro no mês de setembro, chamado de Setembro Amarelo, para essa situação de que algumas pessoas, ou muitas pessoas, infelizmente, acabam desistindo da vida, que é o suicídio. Então nós decidimos estudar um pouco mais esse tema e trazer o pensamento de Allan Kardec sobre esse assunto. Não é por nada, não é por excluir outros autores, não é porque a gente não gosta de outros autores. Eu gosto de esclarecer isso, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, mas só Allan Kardec? Esse trabalho aqui eu fiz questão de estudar só Allan Kardec. Mas nesse estudo, que eu já faço há algum tempo, eu tenho pedido a ajuda de muitos espíritos. E a gente tem recebido ajuda. Eu tenho um carinho muito grande, muito especial pela Dona Ivone, do Amaral Pereira, que trabalhou esse tema, né? E ela tem nos ajudado. Eu tenho feito perguntas, tenho recebido respostas, mas no estudo que a gente trouxe aqui hoje, a gente vai falar do que Allan Kardec trouxe, que é o fundamental, que é a base, que está nas palavras desses outros espíritos que estudaram o tema, dizem a mesma coisa. Eles só vêm reforçar. Fiquem na base, fiquem no fundamental. E o que eu queria destacar hoje, porque muitas vezes a gente fala desse assunto e fala das consequências do que acontecem com os espíritos, da situação deles no mundo espiritual. A gente vai só tocar nesse ponto, porque existe um ponto importante aí que a gente precisa lembrar. Cada caso é um caso. Não existem dois casos iguais. Pelo menos não nos relatos que a gente sabe. Cada situação do espírito que chegou no mundo espiritual por essa via, tirando a sua própria vida mais cedo do que deveria, né, saindo da encarnação mais cedo do que deveria, vive no mundo espiritual uma situação particular. O que a gente precisa lembrar é que não existe um local como um local físico. Isso Allan Kardec tratou muito bem lá no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, que a gente precisa ler. É um livro assim, incrível. Eu gosto muito desse livro, muito desse livro. E ele vai dizer, quando ele trata do céu e do inferno, diz, não existe lugar físico, não existe um lugar de punição. O universo inteiro é um lugar. Claro que os espíritos se reúnem, estão em determinados lugares, sim, mas é por afinidade. Então, espíritos que estão passando por mesmas situações, eles podem estar juntos. Mas é importante a gente entender isso. Cada caso é um caso. Então, não existe um local de punição. Não precisamos ficar preocupados que iremos para determinar. Não, nós estaremos onde o nosso coração estiver, onde o nosso sentimento estiver. Eu não trouxe hoje os casos que estão lá no Céu e Inferno, que são muitos, e aí tem muitos casos na Revista Espírita que Allan Kardec não colocou no Céu e Inferno. Ele selecionou alguns,
Por isso eu até coloquei aqui nessa abertura na chamada, Kardec pede, a quem não tiver o céu e o inferno em casa, ou não tiver acesso para comprar nesse momento, tá grátis na internet, pode acessar por lá, fazer a leitura por lá. É só, se vocês escreverem, entrar na Kardec Pé, escrever suicídio, se eu não me engano, são 10 páginas, cada página deve ter uns 10 textos sobre o tema. E aí você tem acesso também aos casos que estão na Revista Espírita. E esses casos são muito importantes para a gente entender a situação particular. O que leva o espírito a viver aquela situação? Esse é um ponto que eu gostaria de destacar hoje. Outro ponto é a ajuda que a gente tem que dar a esses espíritos. Eu percebo que quando se fala desse tema, eu me incluo nisso, nós falamos muito pouco no que fazer por eles. E a gente precisa falar mais nisso. Nós espíritas, principalmente, especialmente, muito se pedirá aquele que muito recebeu, não é assim? A gente sabe disso. A gente sabe que quem morre é o corpo físico. A gente sabe que esses espíritos estão vivos, sofrendo, a maioria das vezes. E a gente tem que ter a responsabilidade de ajudar essas pessoas. Então, quando a gente vê uma notícia, ou quando um familiar, um amigo, ou uma notícia mesmo, né? E assim, como o Marcelo falou na prece inicial, é como uma pandemia. Tanta gente perdendo a vida dessa maneira. Então, assim, por quem orar, nós temos muito. Quando a gente vê essa situação, orar por eles. Allan Kardec deixa isso muito claro, que a gente tem que orar. São duas coisas que a gente pode fazer pelos espíritos: orar e evocar. E nós temos a responsabilidade de fazer isso por eles. E nós temos que divulgar isso. Levar para as famílias que perderam seus entes queridos, seus amigos, levar essa orientação. Ore por eles, mande bons sentimentos, bons pensamentos, mande fluidos de vitalidade, de perdão. Ele precisa se perdoar, ele precisa aceitar, mande pensamentos de que ele está vivo, que ele pode ser feliz, que Deus o ama. A gente precisa colocar isso em prática. Por isso a decisão de estudar esse tema. Tá? Antes de a gente entrar propriamente em algumas questões, são poucas que eu trouxe para a gente refletir hoje sobre um texto da Revista Espírita, onde Kardec trata especialmente do suicídio. Eu vou deixar a referência aqui para vocês. Eu gostaria de destacar alguns pontos do porquê viver. Eu acho que o Espiritismo tem essas duas contribuições importantes. O Espiritismo diz claramente para nós por que nós temos que viver. E diz claramente o que nós temos que fazer se nós não vivemos. Então a gente tem que colocar: o Espiritismo é uma doutrina que é para a vida, prática. E em vários lugares Kardec destaca isso. Mas eu trouxe só uma questão aqui para a gente pensar junto. Está lá na Lei de Conservação, quando ele diz assim, meu óculos, vamos ver se eu consigo ler. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Olha que coisa incrível que é Deus, né? A gente fica pensando nessas... Por isso que eu não consigo terminar minhas palestras. Porque cada pergunta dessa, a gente fica... Aí você fala assim, meu Deus, Ele colocou em nós, em todos os seres vivos, independente se a gente é espírita, é católico, é evangélico, é ateu, não é nada materialista, Ele colocou um instinto de conservação. E ele destaca lá na frente também que, mesmo aquelas pessoas que tentam cometer o suicídio, se elas passam por uma situação de acidente ou uma situação de colocar em risco a própria vida, instintivamente elas tentam se salvar. Então já tem dados sobre isso. Então o que é Deus agindo? Deus
colocou na natureza, em nós, um instinto de conservação, para que a gente fique vivo. Porque tem um motivo para a nossa vida. Qual é o motivo? Olha só, todos têm que, por isso que eu destaquei tem, dá para ver aí o destaque, né? Todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Então todos nós temos, gente, as leis morais são deveres. A gente gosta de olhar as leis só como direito, né? O que eu tenho, o que me garante? Não, as leis morais são deveres. Lembra lá quando Kardec define o que é a lei natural? O que é a lei moral? É aquilo que o homem deve ou não deve fazer. Para quê? Para alcançar a felicidade. Gente, é Deus que fez as leis. Deus só quer o nosso bem. Inteligência suprema, todo poder, toda bondade, toda justiça, todo amor, tudo isso em grau máximo. Então o que Ele quer para nós? Ele só quer o bem. Ele só quer o bem. E Ele determinou que todos nós devemos concorrer para a providência, para os desígnios da providência. Então assim, eu não posso escolher não viver. Eu tenho que escolher viver aqui na Terra, porque esse é o único caminho. Não só por mim, como ele diz em seguida, mas pelos outros também. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. É uma necessidade. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Nós fomos criados simples e ignorantes, como a gente sempre fala, né? Mas perfectíveis, né? Se é que dá pra gente usar essa palavra. O nosso destino é a felicidade. Mas Deus não quis que a gente fosse feito já perfeito. Deus quis que isso fosse uma conquista nossa. Através das nossas ações, do desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. Isso é uma conquista. É como se Deus dissesse assim, meu filho, eu quero que você seja feliz, não lá no fim perfeito. Eu quero que você seja feliz na caminhada. Eu quero que você caminhe aprendendo. E aí vá sendo feliz. Já na caminhada. Não é melhor? Talvez sejam outros motivos, a gente não entende os desígnios de Deus. Mas como é Deus, a gente tem que confiar. A gente confia. Então é necessário, por isso que esse instinto está em nós. Outra questão que é importante a gente pensar quando vai falar desse assunto e deixar ele muito claro, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Está lá nas leis morais, a gente precisa estudar as leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos, é lei para a nossa vida. Se para viver em sociedade a gente tem que saber das leis aí, não é? Para dirigir precisa da lei de trânsito, para viver precisa conhecer as leis. A gente precisa. Imagina que é para a vida do espírito, ele tem que saber o que a gente deve e o que não deve fazer. Lá na última lei, na lei de justiça, amor e caridade, ele pergunta qual é o primeiro dos direitos nossos? O de viver. Por que eu destaquei isso aqui? Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Porque outro destaque que dá Allan Kardec, eu acho que nesse ponto ele é único, ele diz uma coisa que é muito importante. O suicida, ele é responsável pelo ato, claro. Mas em muitos casos que estão no céu e no inferno, os espíritos que vêm comentar depois as evocações, como é que Kardec trabalhava? Ele evoca o espírito, um suicida, por exemplo, né? Que era parente de alguém, amigo de alguém ali da sociedade, ou que ele viu uma notícia no jornal. Então ele viu a notícia no jornal, ele evoca aquele espírito. O espírito vem e eles conversam, e ele vai conversando com aquele espírito. Depois que terminou a conversa, às vezes é longa, geralmente são bem curtinhas, as dos suicidas são bem curtinhas, porque pela dificuldade de comunicação. A maioria deles nem conseguem se comunicar na primeira vez.
E outro ponto importante é que antes de evocar o espírito, porque as pessoas perguntam, mas a gente pode sair evocando assim? Não. Antes de evocar esses espíritos, sempre Allan Kardec perguntava ao anjo guardião se ele podia ser evocado. Às vezes São Luís ou Santo Agostinho, geralmente era São Luís que tratava mais desse assunto, ou algum outro espírito que acompanhava a sociedade, dizia, agora não, ore por ele primeiro, ore por ele durante tanto tempo, depois evoca, semana que vem evoque, mês que vem, ele ia dando as orientações. Depois da evocação, da conversa, ele conversava com esse anjo da guarda para saber da situação dele. Tá? E aí, os comentários que a gente via durante, depois que o anjo guardião, o espírito protetor vinha, eram geralmente dizendo assim, neste caso, o suicida tem responsabilidade, mas tal familiar, ou a sociedade, ou a situação é mais responsável. Mais responsável. Olha a nossa responsabilidade. A gente não tá tirando, e ele bate muito, né? Ninguém está tirando a responsabilidade daquele que comete o ato, que mesmo numa obsessão, ele vai tratar disso, mesmo numa situação de influência espiritual, que acontece muito, quem comete o suicídio é responsável e vai ter as consequências disso, seja lá quais forem. Mas quem incentivou, quem ajudou, quem não ajudou esse espírito a sair dessa situação, também é responsável. Em muitos casos, eles falam, é mais responsável. Mas, eu acho que a gente precisa pensar nisso, por isso que a gente tem que falar nesse assunto. E por isso que eu trouxe essa questão. O outro tem direito a viver. Ninguém tem direito de fazer da vida da outra pessoa um problema, em que ele chegue no ponto de querer desistir da vida. Ah, mas isso não acontece? Acontece. E muito. É só ler os casos. É só ler os casos. A revista espírita está cheia de casos assim. Eu vi casos assim, impressionantes, comoventes. Mãe responsável. Mãe responsável. Então fica essa reflexão para nós, assim, ainda mais naquela época, claro, é diferente hoje talvez, né? Mas aquela época em que a sociedade eram situações mais duras, existiam países até que Kardec evoca também, algumas mulheres que viviam em sociedade do Oriente, em que tinham o hábito, se tinha como, era costume ou era lei, eu não sei direito, se o marido morria, a mulher ela era queimada junta, né? E isso era considerado, ela tinha que ir voluntariamente, né? Morrer junto com o marido. E aí Kardec trata desse assunto, que era uma espécie de suicídio-homicídio, né? Porque ela tinha que querer, em algumas situações elas não iam, mas um espírito que Kardec evoca, e ela conta, né? E ela foi voluntariamente, porque era da sociedade da época, né? O marido morreu e ela foi queimada junto com ele. Então Kardec vai tratar disso também, se era suicídio ou não. Então é o peso da sociedade da época. Santo Agostinho tem uma mensagem linda, que ele fala sobre isso. Também está lá na revista. Olha quanta coisa para a gente aprender com esses. E quanta diferença. Por isso que são muitos os casos, são muitas as situações. A gente não pode dizer que é assim para todos. Que vai acontecer isso. Não vai, não é. Cada caso é um caso. A gente não está aqui falando tudo isso também para as pessoas ficarem com culpa. Que ele também não vai resolver. Né? Às vezes as pessoas falam para mim, outro dia alguém falou assim, mas o meu marido tirou a vida, então eu falo, não é assim. Não é assim, a gente não pode criar um outro problema. Quando nós estudamos esse assunto, o convite é que a gente aplique isso para nós. Eu estudei
isso aqui, eu estou dividindo com vocês, porque eu não quero ser motivo de alguém pensar em tirar a própria vida. E é assim que a gente tem que agir. As leis morais, elas são em primeira pessoa. Não é para a gente se sentir culpado, é para a gente se sentir responsável. Mas claro, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Por isso que a gente tem que estudar, ler todos esses casos, meditar, pedir ajuda desses bons espíritos. Eles vêm nos ajudar a entender. Eu tenho recebido ajuda de questões assim que eu fico olhando e falo, não consigo entender isso aqui. Orar para o anjo guardião e dizer, me ajuda a entender isso aqui, a esclarecer isso aqui. Para a gente viver melhor, para a gente dividir isso com as pessoas, para a gente participar disso na sociedade. Olha, nós fazemos parte dos desígnios de Deus, da providência. E a gente precisa colocar isso para fora, né? A gente precisa levar isso, porque isso é tão lindo. Isso é tão... Então, assim, essa questão eu coloquei aqui para isso, para a gente pensar que nós não temos o direito de fazer como qualquer coisa, aumentando a nossa responsabilidade com a vida das pessoas. Né? Lembrar de agir conforme a proposta de Jesus, do amor ao próximo, de fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fizesse. Ninguém quer o mal para si, ninguém quer ser pressionado, ninguém quer ser violentado. Então, se eu não quero isso para mim, eu não devo fazer isso para o outro. Esse é o caminho. Se a gente coloca essa lei, acabou, né? Não tem erro, não tem erro. Outra situação que eu trouxe para a gente pensar um pouquinho. Gente, eu vou precisar... Você não quer pegar meu óculos aí? Desculpa. Eu esqueci de pegar meu óculos. Está na bolsinha de fora, está numa bolsinha de fora aí. Coisas de espírito imperfeito. Imperfeito. Senão eu não consigo ler. É uma terceira situação que a gente precisa pensar, tá? Porque uma situação, eu tenho o dever de viver. Segunda, eu tenho o direito de viver, então ninguém pode me incentivar, tá, a tirar a minha vida. Terceira situação, quando eu uso de alguma coisa, e é essa uma questão importante, para fugir da vida. E Kardec fala muito sobre isso, bastante. Eu trouxe uma questão só, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo a gente tem que estudar muito, que trata das nossas aflições aqui da vida. Ele coloca uma pergunta lá, aquele que se acha desgostoso da vida. Nós vamos ver bastante isso aqui, o desgosto da vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos. Olha aí, né? Será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Olha só, eu destaquei campo de batalha porque aí vamos trazer para os nossos dias, né? É difícil, aqui no Brasil não tem, né? Não tem, isso é muito difícil, no Brasil não tem. No momento nós não estamos em guerra, nós não temos que ir para campo de batalha. Mas nós podemos sim escolher fazer coisas que coloquem a nossa vida em risco. Ou então o desleixo, não cuidar da vida, não cuidar do corpo, não cuidar, sem exageros, né? Sem exageros, mas a gente precisa cuidar para a gente viver. Então, o que é importante aqui? Deus julga a intenção. Gente, Deus conhece o nosso mundo. A gente pode enganar todo mundo, pode até se enganar. Mas Deus a gente não engana. Então, se eu decidir fazer alguma coisa da minha vida, eu não vou fazer isso, porque daí, além de eu sair bem na foto, né, que eu estou ajudando algumas pessoas, uma profissão de risco, sou voluntário para alguma coisa, ou, sei lá, um esporte, não sei, né? Eu não quero mais viver, lá no fundo eu não quero mesmo viver, eu vou fazer esse negócio, ainda saio bem e acabo com essa vida. Olha o que ele responde. Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate,
mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Propósito, olha aí. Há, por conseguinte, suicídio intencional. A gente vai ver que ele trata também quando não é intencional. Quando não é intencional, que é alguns casos de acesso de loucura, doenças físicas, que perde a consciência, né? Ele fala até de talvez situações de uso excessivo de drogas ou álcool, né? Poderia se chamar não intencional, mas tudo é relativo também, cada caso vai ser um caso diferente. Mas o intencional, o que ele chama aqui de intencional, é quando você pensou nesse assunto e você se programou para isso. Né? Então sim, é ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato, olha isso. E escusá-lo aos seus próprios olhos. Então é aquela coisa do bem na foto, né? Eu vou para o campo de batalha, seja essa batalha onde for, eu morro, né? Se Deus quiser, é isso que eu quero, e eu ainda fico bem. Então a gente pode se iludir. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, ou servir ao próximo, cuidaria de viver para defendê-lo, não procuraria morrer, pois que morto de nada lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte. Porque aí depois Kardec também pergunta, tá, mas então se eu vou para uma situação de campo de batalha mesmo, e eu morro, isso é suicídio? São Luís até dá esses espíritos bons, eles até dá uma chamadinha. Isso não está claro que não é suicídio? Ele fala assim, né? Você não entendeu que o importante é a intenção? Então, se você for chamado ao campo de batalha e você vai arriscar sua vida pelo próximo, mas você vai com essa intenção, com a intenção de servir, de ajudar, claro que não é suicídio. Mesmo que você morra, que vá duas pessoas para o mesmo lugar. Os dois se voluntariam para ir para a mesma situação. Os dois acabam ajudando, salvando vidas. Os dois morrem lá, mas um foi com a intenção de se matar mesmo. O outro foi com a intenção de voltar para cá de vivo, né? De sobreviver, mas foi com a intenção de ajudar. Os dois vão chegar no mundo espiritual numa situação completamente diferente. Um é suicida e o outro não. Por isso que não importa o ato, tá? Não é o mais importante. O mais importante é o que eu tenho dentro de mim. O que eu quero. Isso é tudo na vida. Em todas as situações. Não adianta a gente chegar lá na vida espiritual como a gente usa aqui, né? Dando, olha, eu sou fulano, olha, eu fiz tal coisa, olha, eu sou... Não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. O nosso espírito vai refletir aquilo que nós somos, o nosso mundo íntimo, vai refletir a intenção da nossa vida. Mas isso é aprendizado também. Tá? A gente pode ficar tranquilo que por enquanto a gente ainda tem algumas intenções assim. Por isso que a gente precisa estudar. Precisa estudar, pensar e ir mudando. Os espíritos também falam, porque a doutrina espírita é linda, é maravilhosa. Os espíritos também disseram isso a Allan Kardec. Fique tranquilo que às vezes no começo a nossa intenção é meio torta. E a gente vai aprendendo a ter a intenção correta. Às vezes a gente pensa em fazer o bem para ir para o céu. Né? Ok. Para começo de conversa. Com o tempo, a proposta é o ser virtuoso. Que ele faz o bem pelo bem. Por que você fez? Tinha como não fazer? É assim, a resposta daquele que é bom é isso. Você fez isso? Sim, mas por que você fez? Podia não fazer? Tinha outra opção? Não tinha. Então a gente chega lá, ainda no momento nós estamos ainda pensando, não, eu tenho que fazer isso, porque senão deu. Ou para a gente ir para um lugar bom, ou para a gente escapar de um lugar ruim, né? A gente pensa assim. É assim, mas é natural. Tá? É
natural. Então aqui o que é importante? É importante a gente destacar a intenção. Então, só para finalizar essa frase aí, olha, o devotamento, o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, por necessidade. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço anula o mérito da ação. Olha aí, tá? Anula o mérito. Por isso que o que conta é a intenção. O que conta é a verdade do nosso sentimento. Aquela historinha lá, para inglês ver, não funciona. Não dá. Pode até funcionar aqui, para nós encarnados, mas para Deus e para a nossa realidade espiritual não adianta a gente se enganar, tá? A gente vai estar lá do jeito ou no estado em que é a possibilidade do nosso espírito, tá? Lá não tem, e é São Luís falando, olha aí para vocês verem, mesmo no Evangelho, né? Então São Luís tratou bastante desse tema. Vai ficar aqui como referência, que a gente não vai conseguir tratar do texto inteiro, mas eu sugiro vocês lerem esse artigo que está na Revista Espírita, chamado Estatísticas de Suicídios. É muito interessante que eu vejo muitas pessoas falarem de suicídio, e daí ficam muito tempo falando, ai, morre tantas pessoas, não sei o que, sei o que lá. Quando eu fui ler esse texto, eu falei assim, ai, até tu, Kardec, né? Nosso Kardec amado, né? Vai falar de estatística e tal, porque nada, né? Mais uma vez, a Rosana estava redondamente errada. Kardec só dá o título, ele fazia muito isso, né? Dava um título para chamar atenção, aí ele começava com alguns dados, e aí o texto é magnífico. Tudo isso que eu falei até agora, e que eu vou falar um pouquinho mais, está nesse texto. Ele faz assim um texto brilhante sobre esse assunto. Ele publicou esse texto em 62, ele já tinha estudado bastante, já tinham passado muitos anos de conversa com os espíritos, ele já tinha muito material. Então aqui é ele escrevendo. Leiam o texto. Ele começa, claro, falando, ele tinha muito esse ato, uma coisa muito boa, muito interessante, para mostrar que o espiritismo não é para intelectual, para deixar lá na prateleira, para dizer você leu, conheceu, não. O espiritismo é da vida. A proposta espírita é filosofia, ciência para a vida. Então o que ele fazia? Pegava uma situação que ele viu lá no jornal, ele viu nesse jornal aí, eu nem sei falar o nome, né? No jornal francês, uma publicação falando da estatística dos suicídios na França. E olha que coisa interessante. Dos pontos que ele coloca é que em 1858, dados que tinham, eram quase 4.000 suicídios na França. Nós estamos falando do século XIX, população muito baixa, assim, é muito alto mesmo, de lá para cá só aumentou, e ele fala isso, que só vem aumentando. Ele trata desse ponto, então ele diz que a gente precisa tratar muito desse assunto, porque é um assunto como se fosse sim, uma pandemia constante. Olha quantos anos isso vem sendo um mal para a humanidade. Então a gente precisa falar. Esse é um dos mitos, né, que as pessoas falam dos mitos. Ah, não, a gente não deve falar. Deve falar, mas a gente deve falar com propriedade. A gente tem que falar consolando. O Espiritismo é o consolador. Quando a gente ouve o relato, lê o relato daqueles espíritos, é um consolo, gente, é um consolo. Porque, primeiro, eles se reconhecem vivos. Segundo, eles se reconhecem que eles erraram. Terceiro, tem a possibilidade deles receberem ajuda. E quando eles pedem oração, e sempre, todos aqueles
No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, tem as preces, exemplos de preces. Tem uma prece que é aos suicidas. Até isso o Kardec fez. Falou, vocês querem orar? Peguem aquela prece lá. É linda a prece. É linda a prece. É uma prece pedindo para o Espírito despertar, pedindo que Deus o perdoe, que dê outra oportunidade. A prece, gente, é uma mensagem que a gente manda. A prece tem esse poder de mandar uma mensagem. Quando você quer despertar em alguém paciência, resignação, força, coragem, você tem que mandar isso. É esse teu sentimento. Claro que a gente não faz isso sozinho, porque o nosso fluido ainda é fraquinho, né? A gente, espiritinho imperfeito, ainda não é lá essas coisas, né? O que a gente faz então? Pede ajuda para o nosso anjo guardião. E aquele espírito que está passando por sofrimento também tem um anjo da guarda. Então a gente pede para o nosso anjo da guarda para interceder junto com o anjo da guarda dele, intensificar esse fluido, o nosso fluido, né? É como a gente faz no passe também, que o nosso fluido é também, né? Não é lá essas coisas. Aí a gente tem que pedir para os espíritos ajudarem. E eles vêm ajudar, eles vêm. É a missão deles, é o trabalho deles. Missão dada por Deus. Os espíritos bons fazem isso. E é isso que eles querem fazer. E eles ficam felizes quando eles podem ajudar. Então a gente tem que fazer isso sim. Então esse é o convite que o Espiritismo faz. De consolar, mas consolar através das ações. Das nossas ações. E ele diz assim, ó. Eu vou ler alguns parágrafos, né, para a gente comentar alguma coisinha, mas eu acho que boa parte eu já destaquei, tá? Mas para a gente pensar ainda em algumas coisas que ele falou aqui nesse texto, mas eu recomendo vocês lerem o texto inteiro. É ruim quando a gente faz esse recorte, eu não gosto, mas é que é ruim também trazer o texto inteiro, porque aí acaba ficando cansativo. E essa leitura, ela é melhor feita na intimidade, na tranquilidade, você pegar lá, né? Pode ser com outra pessoa ou um grupo de estudo, mas assim, com tranquilidade, você poder pensar. A gente tem que lembrar que até no estudo a gente tem a participação dos espíritos. Então, na hora de estudar, de ler um texto como esse, que não é fácil por causa do tema. É fácil de entender, mas não é fácil por causa do tema, que acaba sendo difícil de conversar sobre isso. A gente tem que pedir ajuda para os espíritos. Ore ao anjo guardião e fala, eu vou estudar agora, me ajude a entender. E eles vêm ajudar e bem felizes, né? E a gente pode sentir o envolvimento desses espíritos queridos, que querem sempre ajudar. Diz Kardec assim, incontestavelmente há suicídios por monomania. É o que ele chamava doenças físicas ou mentais, né? Da época, realizados fora do domínio da razão, tá? Então ele sempre trata disso. A intenção, quando é intencional, tem que ter ato de vontade. A vontade é consciente. Tá? Então eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Lembra? Então isso é importante. Isso é importante. Tá? Como por exemplo os que ocorrem na loucura, nas febres altas, na embriaguez. Nestes a causa é puramente fisiológica. A gente também não, ele trata um pouco mais desse assunto, mas a gente não vai discutir. Até nisso ele fala assim, é interessante que a gente poderia dizer nesse caso, quando se entende que poderia ser puramente fisiológico, a gente dizer então ciência da matéria, cuide disso. Mas ele fala assim, cuide disso, né, que o Espiritismo vai cuidar da alma. Só que ele mesmo diz, não é assim. Porque a gente sabe que as preces, e hoje, né, as terapias, a conversa, você está do lado de alguém, você acaba influenciando no físico, isso está comprovado. Senão a gente não tomava água fluidificada, né? Se a gente acha que não vai ter influência na matéria, tem. O Espiritismo é a ciência que demonstrou que
que o nosso estado do espírito, ele modifica a matéria. Então, até nisso o Espiritismo vem nos ajudar. Mas vamos falar do espírito. Mas ao lado desses está a categoria muito mais numerosa dos suicídios, né? Que esse é o maior problema. Porque quando você comete um suicídio, você está fora do teu estado normal, a volta é mais rápida. A volta é mais rápida. Tem um caso que ele coloca no Céu e Inferno, se eu não me engano, está na revista, de um jovem que ele se mata na porta da casa da namorada. Ele namorava uma moça e aconteceu um desentendimento, eles brigaram e ela mandou ele embora. Ele voltou no dia seguinte pedindo perdão, ficou na porta da casa dela pedindo perdão, só que ela, danadinha, ela percebeu que ela não gostava muito dele. E ela, antes de casar, né, e o casamento na época a mulher não tinha muita escolha, né, casava e aí acabou, né. Ela percebeu que ele era violento e tal, e ela disse assim, não quero casar com ele não. E ela não perdoou. Ele bateu, ele ficou horas na porta da casa dela pedindo perdão, e ela falava que não perdoava. Ele se mata ali na porta da casa dela. Kardec evoca esse rapaz. E é muito interessante a conversa deles, que ele vem tranquilo. E ele fala assim, aquela ingrata, foi ela que me fez fazer isso. Kardec pergunta, mas você sabe que você cometeu um erro. Sim, eu sei, mas foi no excesso de loucura. E ele aproveita e nos dá uma lição. Olha que incrível, esses espíritos nos ajudando a entender. Ele diz assim, não façam nada em momentos de raiva, porque só pode dar problema. A gente quando está com raiva, ou principalmente raiva e medo, né? Eu acho que essas duas coisas não são boas emoções para conduzir os nossos atos. E ele diz, foi uma estupidez o que eu fiz. E agora? Você vai dizer, não, agora eu já estou me preparando. Isso assim, uma semana depois ele morreu. Ele não estava preso em lugar nenhum. Não, tá. Oraram por ele, evocaram esse espírito, ele veio, e ele falou tranquilamente, e ele ajudou. Ele disse, olha só, olha o que eu fiz. Aí Kardec pergunta para São Luís também, ela é responsável? O São Luís fala, claro que é. Mas ela, na verdade, ela percebeu que ela não gostava, isso São Luís falando, ela percebeu que ela estava fazendo naquele momento o que ela provavelmente faria num futuro depois de casada. Para evitar esse transtorno, ela quis fazer isso agora. Então, Kardec também perguntou o que ela deveria ter feito. Ela deveria ter sido clara com ele. Ele acabou se matando porque ela fingiu que só estava brava naquele momento. Que não é aquela que não queria mais casar com ele. Aí ele se desesperou e falou, deixa eu punir essa daí. E se matou. Olha como a gente aprende com essas situações. Olha como cada caso é um caso. Olha as intenções, como elas são diferentes, né? Então esse espírito, ele desencarnou, foi um suicídio, mas foi num momento de loucura, um momento que ele perdeu a razão. E aí pronto, já resolve, já volta. Não é simples, né? Ele perdeu essa encarnação. Ele perdeu a programação. Ele perdeu tudo que ele iria fazer. As pessoas que muitas vezes nós combinamos reencarnar com um grupo de pessoas. E aí, num acesso desse, a gente sai daquele grupo, né? E o grupo fica. E a programação segue. Então, a gente perde aquela oportunidade. Claro que perdeu aquela oportunidade. Mas ele já ia construir outra. Ele falou, vou voltar logo, já estou me preparando. Você vê, poucos dias depois, já estou me preparando para voltar e ir embora, né? Então, assim, essas coisas que a gente nos ensina, a gente tem que controlar também muito as nossas emoções. Mas, ao lado desses, diz Kardec, está a categoria muito mais numerosa dos suicídios voluntários ou executados com premeditação e pleno conhecimento de causa. E aí ele vai falar principalmente de algumas causas. E geralmente, a gente não vai destacar aqui, mas geralmente o que leva ao suicídio. As pessoas hoje falam muito de muitas doenças e tal, que
época de Kardec, ele usou as palavras, olha aqui, ó, geralmente, reveses da fortuna, decepções, pesares de várias naturezas. Nesse caso, o suicídio não é um ato de loucura, mas de desespero. É falta de esperança. É quando a gente não tem esperança na vida. Por isso o Espiritismo tem essa proposta clara de dizer por que a gente tem que viver. E de lembrar que essa vida na Terra é uma vida, sim, de provas e de expiações. Uma vida numa hospedaria de má qualidade. É uma vida passageira. E que a gente tem que olhar a verdadeira vida, a vida espiritual. A vida do Espírito. Essa é a verdadeira vida. Aqui a gente veio por escolha. Olha quanta coisa que o Espiritismo nos diz. Nós escolhemos viver, nós temos necessidade, sim. Deus determinou que a gente, para progredir, tem que viver. Mas Deus também determinou ou deixou livre o Espírito para escolher. Então nós fazemos nossas escolhas. Claro, dentro das nossas possibilidades, mas a gente faz as nossas escolhas. A gente tem orientação, tal, mas nós fazemos as nossas escolhas, o momento que a gente deve ir, e o que vai fazer, que situação. Então, nós escolhemos estar aqui. E muitas vezes a gente pede uma situação até além das nossas forças. E aí nós não damos conta. Então ele destaca lá embaixo também, o que é certo são muitos motivos. Tem motivos fortes, tem motivos que ele chama de fúteis, e tem. Enfim, ele diz, o certo é que todos os que se suicidam só chegam a esse extremo com ou sem razão, porque não estão contentes. Então, cabe a nós lembrar as pessoas que a vida tem um propósito. É isso que a gente precisa lembrar. Estar encarnado é uma necessidade e tem um propósito. E eu só para finalizar, eu vou só ler um item aqui. Olha quanta coisa, eu só quero destacar esse item aqui para fechar. A gente tinha muito, vocês viram que tinha muita coisa para a gente falar, isso que eu já cortei bastante, viu? Mas fica aí a sugestão para quem quiser ler todas essas telas aqui são unicamente desse texto da estatística de suicídios, tá? Então assim, ele é bem grande e tem muita coisa boa, muita orientação. Eu só trouxe para finalizar um item que está lá no Céu e Inferno, a Justiça Divina, naquele capítulo que é a passagem ou o passamento, dependendo da tradução, tem tradutor que usou passagem e passamento. É esse momento de transição da vida física à vida espiritual, Não importa o nome que a gente diz. E aí ele diz o seguinte, então para nos ajudar, o Espiritismo dá a cada um, além disso, é que ele já vinha falando de outras coisas, os meios de facilitar o desprendimento dos outros espíritos no momento em que eles deixam seu envoltório terrestre e de abreviar a duração da perturbação pela evocação, pela prece e pela evocação. Então isso a gente precisa colocar na nossa vida. O Espiritismo nos ensina como ajudar esses espíritos para diminuir o tempo de perturbação. Porque assim como eu falei desse caso, desse moço que poucos dias já estava lúcido, consciente, já fazendo programação, outras situações os espíritos dizem que ficam meses, anos, muitos anos em perturbação. Por isso que essa passagem, ela não tem tempo. Cada um vai fazer a sua passagem dependendo da condição espiritual.
Lembram do Dr. Demer, que está lá em Espíritos Felizes também? Acho que eu já trouxe aqui para a gente comentar. Também está lá no Céu e no Inferno. Como é que ele fala? Eu adoro essa frase dele. De um salto fiz a viagem. Olha que coisa linda. Ele, o corpo físico dele morre e ele já está consciente. Outros têm essa perturbação por mais tempo. Mas aí a responsabilidade na nossa mão, e esse convite que eu faço hoje. O convite que eu trouxe hoje com esse estudo, eu queria dizer que a gente tem que colocar propósito na nossa vida. E a gente pode ajudar aqueles que não conseguiram resistir. Com a oração, com a prece e com a evocação. Se nós temos grupo, participamos de grupo mediúnico, vamos aproveitar e fazer. Claro, estudando antes, sabendo o que é. Ninguém vai fazer Descartes, ninguém vai para o laboratório de química sem ter estudado antes. Tem que estudar. Mas é uma ferramenta que a gente tem. Se a gente tem essa ferramenta e essa ferramenta ajuda os espíritos, olha o que ele diz para terminar. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Ele fala antes que o tempo vai depender de quanto o nosso fluido perispiritual fica ligado à matéria. Tá? Quanto mais ligado à matéria, mais demora, mais difícil, mais o espírito sente. E ele sente, ele pode sentir a influência da matéria ainda, mesmo o corpo físico já morto. Tá? Então a gente pode ajudar nessa desagregação, pela prece, que é uma magnetização, que é como um passe. Tá? Provoca-se uma desagregação mais rápida do fluido espiritual, por uma evocação conduzida com sabedoria e prudência. Conversar com amor, chamar, falar, acorda para a vida. Deus te ama, Deus te perdoa. Porque às vezes eles ficam fechados, né? Ficam naquela situação de sofrimento. Uma moça suicida, ela relata que ela estava envolvida num véu negro. Olha como cada caso, ela falava assim, tem um tule negro em volta de mim. E Kardec falava, você não consegue nos ver? Não, eu ouço a voz de vocês. E aí uma mulher da Sociedade de Paris começou a orar por ela, e ela começou a sentir a prece naquele momento. E ela não via ninguém, ela não conseguia ver, porque ela estava envolvida. Kardec também pergunta para São Luís, o que é isso? Ela fez isso. Ela acha que ela não merece ver ninguém. Ela está se punindo. Então, olha como é importante conversar com eles e falar, sai daí, vem para cá que a gente vai te ajudar. Vamos orar juntos. Por palavras, então, bem conduzida, com sabedoria e prudência, e por palavras de benevolência e de encorajamento. Tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra, e ele é ajudado a se reconhecer mais cedo, se ele é sofredor. É excitado ao arrependimento, o único que pode abreviar os sofrimentos. Olha que coisa linda, né? Olha como isso é consolador. Então, se a gente tem algum familiar que passou por essa situação, algum conhecido, ou mesmo um desconhecido que a gente fica sabendo, a gente pode ajudar. No mínimo, orar por ele. E mandar esse tipo de mensagem, sabe? Deus te ama. Se perdoe, que logo você terá outra oportunidade. Gente, muito obrigada. Desculpa, eu me excedi, mas eu queria agradecer muito de coração. E depois, se alguém quiser conversar alguma coisa, a gente abre também. Mas eu queria agradecer de coração essa oportunidade e que Jesus nos abençoe sempre.